Oi, eu sou o Guilherme Casa e você está assistindo aí no TV. Você já assistiu The Chilling Adventures of Sabrina? Uma série da Netflix que ganhou o coração do público por misturar o cativo e o sombrio e também por ser bastante controversa é O Mundo Sombrio de Sabrina. Uma adaptação de quadrinhos que por sua vez é uma adaptação de outros quadrinhos, traz uma visão mais dark, mais sombria e divertida das aventuras da bruxinha Sabrina, Sabrina a Bruxa Adolescente, da Archie Comics, quadrinhos lançados em 1960 e 70. A história conta as aventuras de uma menina meio humana e meio bruxa que tenta conciliar os dois lados da sua vida enquanto luta contra o mal e lida com a adolescência. É uma série muito mística, cheia de mistérios e de coisas botadas lá pra te cativar, né, te surpreender. E é uma das minhas séries favoritas da Netflix, é uma das séries que eu mais gosto. E se você já pôde ver nas reviews que eu fiz aqui no canal das temporadas, vai estar aqui nos cards pra quem quiser ver. Inclusive lá eu falo já algumas curiosidades sobre a série, então se você quiser saber um pouquinho mais é só ir lá conferir. A série é cheia de easter eggs, referências da cultura pop, muitas coisas legais que você pode perder vários dias da sua vida tentando ali pegar cada referência que é colocada, que às vezes são coisas mínimas e às vezes são coisas que são bem escrachadas, então é bem interessante você ficar caçando esses easter eggs dentro da série. E como eu disse, algumas coisas são bem escrachadas, outras coisas podem passar despercebidas por vocês, por isso hoje eu vou falar aqui pra vocês 50 fatos sobre The Chilling Adventures of Sabrina. A terceira temporada já tá chegando agora, vai estrear agora dia 24, então eu vou fazer essas 50 fatos aí sobre as duas primeiras temporadas, né, coisas que são recorrentes nas duas temporadas ou que apareceram em uma, ou que apareceram em outra, episódios especiais, etc. Mas aí conforme for sair a conforme for sair a terceira temporada, a gente pode fazer um outro vídeo talvez, ou no vídeo de review eu falo mais algumas curiosidades que foram mostradas nessa próxima temporada, tá certo? Mas começar a falar as curiosidades aqui, eles pediram pra se inscrever aqui no canal se tu ainda não é inscrito, clicando naquele famoso botão vermelho aqui embaixo. Já deixar o gostei aqui no começo do vídeo que ajuda muito o canal a crescer, a divulgar uma infinidade de coisas, gostei de você, é super importante. Então por favor não esqueçam, compartilhe com seus amigos, deixa um comentário super legal aqui embaixo, fala o que vocês quiserem, me siga nas minhas redes sociais, tá aparecendo o nome delas aqui na tela, se comunica lá embaixo na descrição. E desses recadinhos de YouTube, vamos falar esses 50 fatos, se eu enrolar muito esse vídeo vai ficar gigantesco. E a primeira curiosidade dessa série é que a cada novo dia a tia Zelda lê um novo jornal na mesa de café da manhã. Mas o que tem de tão especial nisso? É que em cada dia o jornal é de uma linguagem diferente. Já passou por russo, francês, mandarim e acho que japonês também. Uma diva poliglota, não é, amores? A segunda curiosidade é que muitos sobrenomes utilizados na série são de pessoas que ficaram famosas por participar do famoso julgamento das bruxas de Salem. Thomas Putnam e sua filha foram acusadores. Nathaniel Hawthorne era o tataraneto do juiz que julgou o caso. John Hawthorne, mais pra frente a gente vai falar de novo dele, tá? Então guarda esse nome, John Hawthorne. John Hawthorne e Samuel Wardell foram acusados de bruxaria e posteriormente executados. O nome Nicholas Scratch, o nome do namorado da Sabrina, o Nick, é o nome de um vilão dos quadrinhos da Marvel. Ele também é um feiticeiro e vilão. E ele apareceu pela primeira vez nos quadrinhos da Marvel em 1977, num quadrinho do Quarteto Fantástico. Mas esse nome dele é uma mistura de dois apelidos que já foram dados para o diabo, Old Nick e Mr. Scratch. Na primeira temporada, quando o Ambrose está fazendo o embalsamento do menino Kemper, aquele que a gente descobre depois que era bruxo, toda a cena, a música, a câmera lenta e até a posição da câmera lembram muito a abertura do filme Zodíaco, que conta a história de um serial killer muito famoso dos Estados Unidos que nunca foi capturado. Inclusive o sobrenome Kemper também é de um serial killer. O advogado que defende a Sabrina contra o diabo, Daniel Webster, é uma referência a um famoso conto do folclore, que é sobre um fazendeiro que vende a sua alma ao diabo e se arrepende e procura Daniel Webster para defendê-lo. Ele acaba ganhando o caso, mas é amaldiçoado para sempre. O conto é cheio de patriotismo, referências à nação, aquelas coisas que o estadunidense gosta que chega até a ser tóxico. Algo parecido é visto no nome do padre Blackwood, que seu primeiro nome é Faustus. É um personagem do folclore alemão chamado Faust, que vende a sua alma ao diabo para ter conhecimento infinito. Dorian Gray, que é muito retratado na segunda parte da temporada, na segunda temporada, que tem um salão meio bar que os bruxos frequentam, é um personagem de um livro chamado O Retrato de Dorian Gray, ao qual Dorian, que é um homem muito bonito, mas muito esvairado, sabe, vive uma vida boêmia, de muitas aventuras, vende a sua alma ao diabo para que nunca envelheça, adoeça ou morra. Ao invés disso, todos esses males que poderiam acontecer com ele acontecem com uma pintura dele que é muito parecida com
com ele mesmo, é uma pintura quase realista dele. E essa pintura pode ser vista na série também. Na segunda temporada, a tia Zelda tem uma rivalidade com a irmã Shirley Jackson, que é uma referência muito clara à autora do livro A Assombração da Casa da Colina, que é um livro muito famoso nos Estados Unidos, já foi adaptado para 2 filmes, mas vocês podem estar mais familiarizados com essa história por conta daquela série da Netflix The Haunting of Hill House, que foi inspirada nesse livro também. Inclusive, uma curiosidade que é mais sentimental para mim é que um desses filmes que foi adaptado desse livro foi o primeiro filme de terror que eu vi na minha vida, eu tenho em DVD e eu adoro. É A Casa Amaldiçoada, o nome, para quem quiser pesquisar. Inclusive, quando a tia Zelda joga um feitiço nela e ela canta uma musiquinha e faz ela subir lá naquela escada em espiral na academia e tentar pular, é uma referência à mesma cena que a Eleanor Crane faz na série. No primeiro episódio da série, quando a senhorita Hardwell resgata uma menina machucada no meio da estrada, ela diz que vai levá-la ao Dr. Saperstein. Esse nome é uma referência ao clássico filme O Bebê de Rosemary. O Dr. Saperstein é um membro de um culto satânico e também o médico da Rosemary que cuida dela durante a gravidez. Enquanto isso, o Harvey sempre cita o Dr. Phoebs, que é uma referência ao personagem do famoso ator Vincent Price num filme de terror meio comédia chamado O Abominável Dr. Phoebs. O nome do bode preto usado no batismo da Sabrina é Black Narcissus, e é uma referência a um filme do mesmo nome, de 1947, sobre um convento no Himalaia só de freiras e como elas são tentadas pelo mundo exterior àquele convento, que é justamente o que acontece com a Sabrina nessa primeira temporada. No começo do primeiro episódio, a Sabrina e seus amigos estão no cinema assistindo um filme de terror, que inclusive é A Noite dos Mortos-Vivos, um clássico também revolucionário dos filmes de zumbi, né, de terror do gênero. Fica uma curiosidade extra aí pra vocês. Mas tudo nessa cena, a Sabrina comendo pipoca sorrindo, o Harvey se assustando, tudo isso remete ao famoso clipe Thriller de Michael Jackson. E as cenas externas desse cinema foram filmadas no exato mesmo cenário que foram filmadas a primeira adaptação do livro It, de Stephen King. O filme é It, uma obra-prima do medo, é uma adaptação de 1990. Após o filme, a Sabrina encontra a senhorita Hardwell, e elas duas têm um diálogo ali sobre como as pessoas gostam de se assustar na época do Halloween. E todo o diálogo é exatamente igual, né? Então é uma referência muito clara e muito óbvia ao famoso e o primeiro filme de slashers da história, né? Eu citei muito já aqui no canal, que foi Halloween. Quando a Sabrina entra no limbo para salvar o irmão do Harvey, presa somente por um fio de lã, é uma referência ao clássico filme Poltergeist, de 1982, no qual tem uma cena em que a mãe se amarra por uma corda, um barbante, e entra do outro lado da vida para salvar a sua filha, Carol Ann. No episódio 6, tem uma cena em que o Harvey está deitado na cama dele com uma camisa de número 10, um fone de ouvido, enfim. Toda essa cena, todo o mínimo detalhe, até a blusinha levantada mostrando o caminho da perdição, é uma referência ao filme A Hora do Pesadelo, também foi revolucionário por mostrar o vilão Fred Krueger, né? Foi a primeira vez que ele apareceu em tela. E a cena, inclusive, é protagonizada pelo famosíssimo Johnny Depp. O personagem Quentin, o fantasminha camarada que recebe a Sabrina na Academia de Artes Ocultas, é uma referência ao sobrinho da diretora de Suspiria. Apesar de no filme Suspiria, né, o primeiro, o clássico de 1900 e vai bolinha, porque eu não botei o ano aqui, com certeza eu não vou lembrar, mas enfim, é um clássico. Esse personagem, né, o sobrinho dela, não fala nada durante todo o filme, mas a presença dele é muito marcante, muito sombria, então é uma referência assim, dá pra você ver as semelhanças. No final do episódio, ela junto com as crianças fazem um feitiço contra as irmãs estranhas que se chama Leve como uma pena, dura como uma tábua. Esse é um feitiço real, tá gente? Ele existe, ele é originário do século 17, mas ele ficou muito famoso aí por muitas gerações, né, por muita gente, pelo famoso filme Jovens Bruxas. Mas ainda sobre Suspiria, no episódio dos pesadelos, que tem a Bate-Bate, né, que é aquele demônio dos pesadelos, a tia Zelda abre uma passagem secreta na casa dos Spellman, que é cheia de passagens secretas mesmo, e ela abre essa passagem girando uma orquídea amarela na parede, que é uma referência óbvia e muito clara ao mesmo filme Suspiria lá de 1900 e bolinha, que é a passagem secreta para a sala da diretora, e eu não vou falar mais sobre isso porque se você não assistiu vai ser um spoiler muito grande, então se você já assistiu você sabe do que eu tô falando. Tentando convencer a Sabrina a assinar o livro da besta, a tia Zelda diz a ela que o Dark Lord concede a elas deliciosos presentes. A maior parte desse diálogo é uma clássica referência ao filme A Bruxa, de 2015, no qual o diabo usa dos mesmos argumentos para convencer a menina a se tornar uma bruxa. Há também uma referência a esse filme no episódio especial de Natal, no qual a tia Zelda está brincando ali com a bebê Letícia, né, de cadê o bebê? Achou? E quando ela tira a mão da cara, o neném desapareceu.
Na segunda temporada tem uma cena no qual os atletas tentam caçoar do Theo por ele ser trans, então eles enchem o armário dele de absorventes. E essa também é uma clássica referência ao filme de 1976, a primeira adaptação de um livro do Stephen King, que é Carrie a Estranha, também, que é um filme que eu amo de paixão, gente, é um dos meus filmes favoritos do Stephen King. No episódio da Cartomante, o Harvey vê o seu possível futuro. Ele está estudando na colônia de artes Arkham. Eu nem preciso falar da clara referência aos quadrinhos do Batman, né, e ao asilo Arkham, onde todos os loucos da cidade são internados. Mas na verdade, Arkham foi criado pelo famoso escritor H.P. Lovecraft, aquele escritor famosíssimo gótico, e é um nome de uma cidade que aparece recorrentemente em histórias dele. No episódio da Mandrágora, a Sabrina está tomando um banho após fazer um boneco de barro que aparentemente não deu certo, tá ela tentando se limpar. E um monstro mandado por Madame Satã chega coberto por um lençol, no qual a Sabrina acredita que seja um Nick disfarçado, né, vestido de fantasma. Toda essa cena é muita referência também a Halloween, porque também tem uma cena parecidíssima com ela, em que o assassino, né, Michael Myers, chega para uma garota vestido com um lençol e ela pensa que é o namorado dela. É muito comum em filmes, livros e em outras mídias que as bruxas venham em grupos de 3. Inclusive existe um arquétipo dado para essas coisas, né? Para esse tipo de aparição das bruxas, que eu não vou falar aqui porque não é sobre isso que é o vídeo. Mas enfim, existe esse arquétipo, se você já estudou cinema, você sabe qual é. Mas as irmãs estranhas na Sabrina não são uma exceção, elas também vêm em grupos de 3, mas elas na verdade são uma referência clara às bruxas da peça Macbeth, uma peça muito famosa de Shakespeare, em que também tem 3 bruxas e elas se definem como as irmãs estranhas. Inclusive, no episódio que a Sabrina tenta convocar elas, ela usa as mesmas palavras que as bruxas usam durante a peça. O exterior da casa dos Spellman foi inspirado na casa de um clássico filme de terror gótico chamado A Casa das Sete Torres. É um filme de 1940, adaptado de um livro escrito por quem? Isso mesmo, Nathaniel Hawthorne, sim, aquele mesmo de Salem. A casa inclusive existe de verdade, ela está situada lá na cidade de Salem, e hoje em dia ela é um museu, mas é muito cercada de histórias sobre bruxarias e coisas, atrocidades que acometeram a família que morava lá, os Pynchons, que na verdade são primos dos Hawthorne, e eles também foram retratados no livro, mesmo que de maneira ficcional. No interior da casa dos Spellman existe uma estufa de plantas, né, que é um dos lugares favoritos da tia Hilda, e em meio a várias plantas que tem lá dentro, que inclusive, segundo alguns atores, são de verdade, né, tem plantas reais ali que precisam ser regadas e tal, existe uma réplica da Albert Chu, que é a famosa vilã antagonista do filme musical A Pequena Loja dos Horrores, que é uma planta alienígena que come gente. Tanto no quarto do Ambrose quanto da Sabrina pode ser vistos vários pôsteres de famosos filmes de terror e de bruxaria, dentre outros. Alguns deles são, eu vou ler porque são bastante. Hakshan, um filme alemão sobre bruxaria. A Vila dos Amaldiçoados, que foi o primeiro filme e posteriormente teve um remake chamado A Cidade dos Amaldiçoados. E o mais que clássico, O Que Terá Acontecido a Baby Jane, que é aquele filme famosíssimo em que a Joan Crawford contracenou com a Bette Davis, né, que ficou assim, estourou, e estoura até hoje, né, um filme assim muito aclamado e muito discutido, muito relembrado. Tanto que teve uma série sobre o que aconteceu, né, nesse período que elas fizeram esse filme, que é Field, que é também uma série que eu amo muito. Inclusive, uma outra curiosidade extra, nessa série Field, a Kiernan Shipka, que é a atriz que faz a Sabrina, fez a filha da Bette Davis na série. Inclusive, no quarto do Ambrose, você já pode ter reparado que existem alguns móveis, em sua maioria cadeiras, pendurados na parede e no teto. Tudo isso faz parte de um feitiço de proteção que está em volta da casa. E falando nisso, em cenas que se passam em corredores dentro da casa, né, ali pelo segundo andar, você já pode ter visto vários sapatos pendurados na parede. Você ficou se perguntando por que alguém penduraria sapato na parede. Bom, aqueles sapatos pertencem à tia Zelda e fazem parte de um feitiço de maldição. Ela prega um sapato na parede toda vez que ela quer amaldiçoar uma pessoa. Enquanto aquele sapato continuar preso na parede, a pessoa permanecerá amaldiçoada. Ai, como eu queria fazer isso. A designer de produção do show, Lisa Soper, é uma ocultista assumida. Inclusive, quando o cenário da casa foi construído, ela lançou ali uma magia de proteção ao redor do cenário, incluindo velas, cristais de proteção, montes de sal, enfim, a parafernália toda. Pode ser para proteger que nenhum espírito queira brincar ali, né, e causar uma destruição no cenário que deu tanto trabalho para construir, né, mesmo Exorcista. Segundo a atriz Lucy Davis, que é a atriz que interpreta a tia Hilda, em vários lugares do cenário, né, em quadros, estátuas ou coisas esculpidas nos móveis, você pode encontrar coelhos. E como a Lisa Soper é uma ocultista, ela deve ter visto algum significado aí nos coelhos. Eu tive que pesquisar para descobrir, e o significado é:
Os coelhos dentro das religiões pagãs podem ser símbolos de transformação, mensagens intuitivas e ensinamentos do oculto. O exterior da Academia de Artes Ocultas é uma estação de trem abandonada, com o nome de Estação Gehenna. Gehenna é um termo utilizado em alguns textos religiosos e, para assim ser um resumo prático aqui para vocês, é um lugar onde as almas ímpias são punidas. Meio que um purgatório da vida por aí. Em um dos seus primeiros dias na Academia das Artes Ocultas, a Sabrina recebe a tarefa de decifrar a configuração de Acheron, que foi desenvolvida pelo seu pai. Acheron é o nome de um famoso rio lá na Grécia, e o folclore local diz que o rio é uma das passagens para o submundo. Essa aqui vai deixar vocês de queixo caído. Os feitiços utilizados na série são reais. Segundo a atriz Tati Gabriel, que é a atriz que faz a Prudence, os feitiços que eles escrevem no roteiro são verdadeiros e são utilizados por várias religiões pagãs. Bom, sendo que a Lisa é uma ocultista, eu não duvido nada, deve ser verdade mesmo. Não, na verdade, gente, eu tenho um bafão pra contar pra vocês. Eu conheci uma pessoa que trabalha com artes pagãs e ocultas e tal, e me falou que realmente algumas coisas que aparecem na série são verdades, os feitiços são verdades, os amuletos, só que muitas coisas assim não são usadas para aquele propósito. Por exemplo, um feitiço que é usado pra... Por exemplo, do Theo, que era pra fazer o cara tropeçar, não é exatamente para aquilo que aquele feitiço seria usado, entendeu? Seria pra uma outra coisa, então eles meio que misturam, pra não dar ruim, né? Vai que o feitiço funciona ali com os atores. A cena do batismo negro da Sabrina foi inspirada no famoso quadro The Witch Sabbath, que é um quadro que inclusive está disposto na casa dos Spellman, e se você olhar bem a pintura você pode ver semelhanças com a cena. No episódio de Natal, Sabrina e as Irmãs Estranhas se reúnem em seu quarto e convocam o fantasma de Diana Spellman, a mãe de Sabrina, que se materializa no seu vestido de noiva. Essa cena também é uma clara referência ao famoso filme de Tim Burton, Beetlejuice, né? Os Fantasmas se Divertem também, que é um filme que eu amo. E ela tem uma cena muito parecida com essa no filme, se você já viu, você sabe de qual eu tô falando. Mas essa parte foi confirmada mesmo, tá? Foi de propósito a referência, um dos produtores da série confirmou isso. E a série também tem, como já era de se esperar, né, várias referências bíblicas. Como, por exemplo, no episódio dos pesadelos, quando a tia Zelda mata a sua irmã Ida e acha que ela vai voltar, mas na verdade ela não volta. E o Dark Lord pergunta a ela onde está a irmã dela, e ela responde para ele: agora eu sou a guardiã da minha irmã. Essa é a mesma fala que Caim fala para Adão quando ele mata Abel. Sobre a Malu-Malus, que surpreenderam 0 pessoas, era uma maçã. Mas o que é mais curioso sobre ela é a tradução que o Ambrose dá para o seu nome. Para as mulheres, a Malu-Malus é uma fonte de conhecimento, enquanto para os homens é a fonte da desgraça. Isso pode fazer referência a que Eva foi a primeira a morder a maçã e depois levou Adão a fazê-lo, e assim os dois foram expulsos do paraíso. Existe também uma referência ao julgamento do rei Salomão, né? Aquela clássica história da Bíblia, né? Que já foi contada várias e várias vezes, em que a Diana fala que vai partir a bebê Letícia ao meio para as 2 possíveis mães dela, né? Exatamente como a história. E os 3 demônios que surgem no final do episódio de Natal são também uma clara referência aos 3 reis magos, né? Que presenteiam o menino Jesus após o seu nascimento. Mas depois é revelado que eles são 3 altezas lá do inferno que têm o plano de matar a Sabrina para ela não ascender ao trono. No primeiro episódio da 2ª temporada, a Sabrina magicamente muda de roupa na frente do espelho. E pra quem é saudosista da primeira série da Sabrina, aquela sitcom dos anos 90, tá aí uma clara referência à abertura em que a personagem faz a mesma coisa em frente ao espelho, fica mudando de roupa até achar que agrada mais. No último episódio da 2ª temporada, a Sabrina cita uma famosa frase que virou meme, que foi dita pela primeira vez pela drag queen Bianca Del Rio, no famoso reality show RuPaul's Drag Race, que é Not Today, Satan, Not Today. Em português seria Não Hoje, Satã, Não Hoje. No episódio da Mandrágora, uma cópia que a Sabrina fez, né, de Mandrágora começa a sequestrar os seus amigos e fazer cópias que seriam melhores deles. E toda essa trama é também uma referência a um filme clássico de terror chamado Vampiros de Almas, em que plantas alienígenas começam a fazer clones de cidadãos ali de uma cidade do interior dos Estados Unidos. O Gabinete do Dr. Caligari é um clássico filme do expressionismo alemão, né, sempre lembrado aí por quem é estudioso de cinema e que gosta de filmes desse estilo. E a trama é sobre um sonâmbulo que é usado para cometer crimes de assassinato. Pode ser que ela não tenha matado ninguém, a não ser que você considere matar um rato assassinado. Mas o feitiço de Caligari, usado na tia Zelda pelo padre Blackwood, tem uma referência clara a esse filme pelo nome do feitiço e também pelo jeito que a tia Zelda se comportava, né? Meio sonâmbula, né? Meio toda complacente e tal.
Stolas, o familiar da Madame Satã, não é nem um corvo, nem uma gralha. Na verdade, ele é uma mistura dessas duas aves, combinando ali aspectos e proporções. E o pessoal da produção da série gosta de chamar esse Frankenstein deles pelo nome em inglês das duas aves juntas, que seria Craven. Roberto Aguirre Sacasa revelou que uma das ideias originais da série Riverdale é que a segunda temporada fosse bem mais assim de terror, mais dark, sombria, com um tema de pós-vida, e que a Sabrina apareceria como a principal antagonista da série. E imagina só que merda. Em uns episódios, a tia Hilda conta a Sabrina que o Dark Lord deu a ela a tarefa de apertar um botão vermelho em uma caixa. Essa história é uma clara referência ao famoso conto Button Button, de Richard Matheson, que tem uma trama muito parecida com essa história que a tia Hilda conta. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa história, tem uma adaptação desse conto, que é um filme de 2009, chamado A Caixa. E por fim, a última curiosidade aqui da nossa lista é que a Karen Chipka, a atriz que interpreta a Sabrina, é alérgica a gatos. Ela descobriu isso no set enquanto contracenava com os gatos que interpretam Salem. Olha só que inconveniente, né? Você tá ali com um gato todo dia e alérgica. Bom, gente, mas é isso. Esses foram os 50 fatos interessantes que eu separei pra vocês pra falar sobre o mundo sombrio de Sabrina. São coisas muito interessantes sobre a série que eu gostei muito de saber e queria compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês sabiam algum desses fatos, se vocês não sabiam. Se vocês têm algum fato que eu não falei aqui, pode deixar aqui embaixo que eu adoro saber. E quem sabe no próximo vídeo eu posso aproveitar a sua ideia, hein? Bom, mas então por hoje é só isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, assim como eu comecei do vídeo, não esqueça de clicar no gostei aqui embaixo, que é super importante pra tudo que eu já falei. Me siga por favor nas minhas redes sociais, pra ser aqui na tela, assim como o link lá embaixo na descrição. Para saber novidades aqui do canal, quando vai sair vídeo novo, eu peço muita opinião de vocês por lá, então é só acompanhar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de Mundo Sombrio de Sabrina, para eles saberem as curiosidades. Não perca a próxima temporada da série que vai sair agora dia 24, pra gente ver aqui junto. Provavelmente eu vou fazer review aqui no canal, então não perca, não deixe de assistir. E claro, mais importante de tudo, se você não está inscrito aqui no canal, tá esperando que, cara, aproveite essa oportunidade e não perde nenhum conteúdo que vai sair aqui na TV. E que eu falo de muitas coisas, de filme, de série, de teoria, de curiosidade. Enfim, com certeza vai ter algum conteúdo que te agrada aqui. Então é só clicar naquele famoso botão vermelho aqui embaixo, ou no botão que vai aparecer aí no final do vídeo, né, aquele diamantinho verde. E não perde nenhuma novidade que vai sair aqui no canal, tá certo? Bom, então por hoje é só isso, nos vemos no próximo vídeo. Falou!